Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá indo soninho? Tá Quase, né? quase dormindo. Aham. Já tá quase, né, mamãe? Tem companhia pra aula hoje. Que delícia. E aí, tudo bem? Como Tudo bem. passou? Passei bem. Esse cabelo é novo. Até cortei mais do que eu queria para já ficar quarentenada. Que eu ainda vou ficar É. bom sem, né? Do jeito que estão as coisas. Eu falei assim, vou cortar já bastante, porque depois que vai crescer e ficar do jeito que eu gosto. Ah, e ficou bem Cortei. legal. Deixa eu ver. Oh, Não, tá bem retinho mesmo. que tá ruim. Tá com delay a câmera pra mim. Ai, ficou Ah, lindo. sabe o que eu deveria ter feito? Será que isso vai interferir? Colocar na minha outra conexão. Às vezes eu esqueço, que eu acho que tá melhor. Deixa eu ver. Ah, É, não, que já tá com tá. delay. Tá? Deixa eu ver. Tá meio embaçado, mas pode ser minha internet também. Será que se eu trocar, não cai, né? Acho que cai. Acho que não. Não? Aí tem que começar de novo, será? Ah, não sei te dizer. Eu acho que cai. Mas vê com outra pessoa quando entrar, que pode ser a minha Tá. internet também. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo. Meu nome é Deli. Eu estou te ouvindo bem. Para mim não está com delay. Tá. E a imagem? A imagem também está boa, só que eu estou com a minha desligada, né? Não sei se por isso também que tá bom aqui para Ah, mim. entendi. Vou desligar a minha para ver também. Tá. Faz o teste. Eu tô te ouvindo bem, o problema é só a imagem que tá congelando um pouco para mim, mas pode ser a minha internet de verdade. A minha internet tá meio ruim esses dias. Tá bom. Ai. Bom, penúltima aula, hein? A próxima é a última. Ah, Elisa, eu ia te pedir uma coisa. Fala. Eu fui anotando aleatoriamente os exercícios e eu fiz alguns. Só que tem Uhum. como você mandar no WhatsApp pra gente todos os exercícios que eu vou te mandar tudo. Eu resolvi te mandar no final tudo de uma vez, que eu acho que Bom, facilita. tá bom. Não, eu vou Mas, escrever depois. ai, Pra obrigada, que aí facilita pra gente, eu confirmo com o que eu anotei, sabe? Pra ter certeza também. Uhum. E tem alguns que eu não fiz ainda. Eu acho que tem um que eu não fiz ainda que foi o da aula passada. Tá. E na próxima aula, nós vamos decidir uma data também. Mas para vocês se organizarem e eu também. Uhum. Tá. Com a entrega, né? Isso. Tá. Ah, então Porque depois vocês têm um ano, né? Para me entregar. Quer dizer, de acesso à plataforma e ao curso. Mas eu acho importante organizar, porque todo mundo sempre pergunta, até quando eu posso te enviar? Na verdade, uhum. pode me enviar quando quiser, mas ter esse prazo é legal para organizar, e porque depois começa outra turma, aí começa a chegar exercício antigo, turma nova, e aí mistura. Então, é legal, assim, só para a gente alinhar mesmo. Mas aí depois, quem quiser entregar, pode ir entregando depois. Tá. Combinado. Aí, se Boa puder. noite. Assim que você enviar, eu acho que já dá pra marcar a data, né? De Sim. entrega. Tá bom. Boa noite, Boa noite, Suzane, tudo bem? tudo bom? Já Estamos... começou faz tempo? Não, ainda estou aceitando vocês Tá. e
estamos falando que hoje é a penúltima aula e aí na próxima a gente vai organizar essas entregas. Tá. Boa noite. Oi, Vanessa, boa Tudo noite. bem? Tudo, e você? Tudo bem. Como que tá para vocês o som e a imagem? Next, please. Tudo bem? Tá tudo bem. Ah, então legal. Dá só mais uns minutinhos e a gente começa. Se quiserem falar alguma coisa antes, de repente alguma dúvida, alguma coisa do material. Eu não consegui ainda atualizar aquelas atividades. Eu ainda posso enviar por e-mail as atividades? Pode. Tá. Pode sim. É isso que eu estava falando para a Isabela. Na próxima aula, a gente define uma data e só para vocês se organizarem, eu também, mas vocês têm 1 ano de acesso ao curso. Então, assim, não tem problema em enviar depois. Essa data é só, assim, para a gente alinhar isso e aí vocês se organizam também para entregar. Tá bom? Aí pode enviar depois, então. Tranquilo. Semana que vem, que é a última aula, também é minha última semana de atendimento. Vocês também estão entrando em férias? Como que estão? Planejamentos para o fim do ano? Meio difícil, né, gente? Com esse momento. Sem planejamento. Tá certo. É, Esse ano foi difícil. sim. Aqui a gente cancelou tudo. A gente Tá ia certo. viajar agora em dezembro e cancelou. A gente perdeu uma pessoa próxima também essa semana, final de semana passada, com Covid. A gente fez vários ajustes, né, por conta disso. E é isso. Tá podendo ter que passar logo esse ano, terminar logo. Esse ano que vem melhora um pouquinho, né? Sim. Essa noite eu sonhei que já todo mundo já estava sendo vacinado. Primeiro eu fiquei um tempão sonhando com contaminação, de que eu tinha pego, e aí depois agora eu comecei a sonhar com a vacina, porque a gente fica apostando nisso, né? Pensando nisso. Na Inglaterra começou, né, a vacinar já. Ah, eu não vi. Começou. Começou hoje, eu acho. Uhum. Acho que foi hoje, né? Também vi Foi alguma hoje. coisa assim. Começou hoje. Vamos ver se em fevereiro a gente consegue, né? Que parece que aqui já falaram de março, veio para fevereiro, então. Torcer agora, né? É, Agora a gente não espera o carnaval, espera a vacina. Qualquer uma, não importa de onde ela está vindo. Sim, é isso. Esperanças. Bom, acho que a gente pode começar. Deixa eu ver se tem alguém ainda para. Ah, Maria Augusta falou que não vai conseguir hoje. Tá bom. Então vamos lá. A aula de hoje também é uma aula que dá um ânimo, assim, que a gente vai falar de psicologia positiva. Então, acho que é interessante, assim, até para dar forças, assim, nesse momento. E aí vou falar da relação da psicologia positiva com a autoimagem. Deixa eu só organizar aqui, que às vezes eu esqueço de destacar meu vídeo, aí depois quando fica... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Pronto. Tá. Bom, então para a gente entender, né, quais que são as contribuições da psicologia positiva,
a gente precisa pensar em que contexto que ela vai surgir, né? E como que ela surge, né, em relação à própria história da psicologia. Por quê? Porque a psicologia, ela nasce muito voltada, e aí ela tem essa, digamos assim, tradição de uma preocupação em investigar as psicopatologias, as doenças, né? E quais que são as causas dos comportamentos que são nocivos, né, para o humano, que são negativos. Já a psicologia positiva, ela surge de uma outra maneira, ela vem com outro olhar e ela traz uma outra tendência. Então, para a psicologia, isso é um marco, onde ela vai se voltar para investigar as condições que vão favorecer um comportamento positivo. E a primeira vez que o termo psicologia positiva ele aparece, ele é com o Maslow, lá em 1943, na teoria da motivação humana. Então, o Maslow, assim, ele é bem comum, assim, até em outras áreas da psicologia, que ele tem aquela famosa pirâmide de Maslow, que vai trazer as necessidades humanas mais básicas, fisiológicas, biológicas, de segurança, que vão estar ali na base. E aí, por exemplo, quando a gente vê a autoestima, ela vai estar lá quase no topo, antes dos aspectos de realização pessoal. Deixa eu autorizar aqui a Kellen. Foi. Então, a partir dessa pirâmide que o Maslow vai trazer pela primeira vez o termo psicologia positiva. Mas o momento, digamos assim, que ela começa a aparecer mais, né, e que é muito marcante também, é com o Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, e é lá assim, bem mais recente, né, em 1998, quando ele foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia. E aí ele vai fazer o anúncio dele, o Martin Seligman, e aí ele fala que a psicologia positiva, ela vem como um estudo aprofundado do que é necessário para chegarmos à nossa melhor versão. Então, notem aqui que a psicologia positiva, ela já traz esse trabalho em autoimagem, né? Ela já está trazendo esse olhar, quando ele vai falar dessa melhor versão de nós mesmos, do que ele está falando? Do nosso eu ideal. Então, uma ferramenta de trabalho com o nosso eu ideal. E também, aí já uma coisa mais recente ainda, nós vemos que os estudos em psicologia da moda, eles também são em torno desse movimento, que é se voltar para a prevenção e o bem-estar. Por quê? Porque antes os estudos em psicologia da moda, eles também estavam muito atrelados à própria filosofia, à psicologia social. Então, eles eram estudos que também tinham essa tradição da psicologia, de se voltar para a moda e entender a moda como uma indústria que traz sofrimento, que gera sofrimento para o indivíduo. E aí a gente começa também a atrelar dessa questão da psicologia positiva, estudos que vão atuar em torno da prevenção. Quer dizer, a gente já sabe que a gente já tem esse dado de que a moda adoece, né? Isso é um dado concreto. Agora a gente precisa pensar, a partir desse olhar, como que ela pode trazer saúde e bem-estar. E é isso que tem que permear o trabalho, né? Não é só o que permearia um trabalho em psicologia da autoimagem, mas precisa permear um trabalho de consultoria de imagem. Então, como que dá para utilizar a moda, o vestir, a relação com a imagem, a relação com a estética, como uma ferramenta que possa trazer mais bem-estar para o indivíduo, né? E para a sociedade como um todo.
Então, com o surgimento da psicologia positiva, o foco da psicologia vai para tudo aquilo que nos possibilita nos desenvolvermos, evoluir, né? Sermos mais saudáveis. E se volta também para as nossas forças pessoais. Tem um testezinho que eu coloquei na plataforma para vocês, que é um resumo assim desse trabalho com as forças pessoais. Então é muito importante, né, olhar para isso. E notem que olhar para as próprias forças pessoais também é um trabalho com o eu real. Né? Então, não é porque a gente está falando de trabalhar com essa melhor versão que a gente vai esquecer disso. A gente nunca vai esquecer dessa parte do real, né? Do que o indivíduo possui. Para o quê? Para levar uma vida significativa, né? E a psicologia positiva também vai se voltar para a questão dos nossos pensamentos, né? Do que efeitos que os pensamentos positivos vão ter sobre nós, que é a questão da visualização. Quando a gente visualiza algo, né? Se a gente estivesse vivenciando aquilo de uma maneira real, no sentido biológico mesmo, né? Porque o corpo e mente não estão separados. Então, isso tem um efeito no nosso corpo. Que também foi, e aí é uma correlação que eu estou fazendo, tá? Que é o que a gente encontra também nos estudos lá do Maxwell Maltz, no trabalho dele com psicocibernética, que ele vai falar muito desse trabalho em autoimagem, o que precisa ter essa parte das visualizações, tá? Então, a psicologia positiva, ela vem com todo esse viés, né, do que vai trazer saúde, bem-estar e uma vida significativa para o humano. E ela, não só isso, ela vem também atrelada a um rigor científico, tá? Então, os estudos em psicologia positiva, eles são com testes e pesquisas de laboratório, tá? A psicologia positiva, ela vem com esse objetivo, tá? Que se diferencia, e assim, notem que quando eu falo se diferencia, em nenhum momento eu estou dizendo que é melhor ou pior. É só um outro olhar e um outro tipo de estudo, que é diferente também de outras linhas e abordagens da psicologia que possuem uma corrente mais filosófica, ou, por exemplo, de um olhar mais clínico, tá? Então, esses estudos da psicologia positiva, eles trazem o quê? Quando nós temos, então, pensamentos, né, negativos a respeito de nós mesmos, nós realmente estamos entendendo que nós somos aquilo que a gente está pensando, né? Então, olha a autoimagem aí, né? Se eu estou tendo uma visão sobre mim mesma que ela é negativa, eu estou entendendo que eu sou aquilo de fato, eu estou sentindo aquilo no meu próprio corpo, tá? Então, o quanto eles estão realmente atrelados a como a gente vai se sentir. E aí, claro, os efeitos que vão ter o contrário, né? Se nós temos pensamentos positivos em relação a nós mesmos, nós entendemos, sentimos, né, que nós somos tudo aquilo de positivo que a gente está visualizando. E não só isso, quando a gente faz essa visualização, a gente também está ensaiando um tipo de comportamento que é positivo para nós. Né? Porque lembra aquilo que eu falei? A visão que nós temos sobre nós mesmos vai definir os nossos comportamentos. Então, ter visualizações e pensamentos positivos a respeito de si mesmo, naturalmente nos leva a comportamentos positivos. Tá? Então, esse ensaio mental, ele nos leva a uma repetição desses comportamentos que são positivos para nós. Tá? Principalmente também se no nosso entorno, no nosso meio social, por isso que eu bato tanto nessa tecla, né? Somos seres sociais, precisamos atuar com trabalho em autoimagem, também sempre vai existir
um trabalho de mudarmos socialmente, né? Quando eu falo bom, já sabemos que a moda por muito tempo trouxe adoecimento. Agora a gente precisa pensar, então, o que precisa ser mudado para que ela traga bem-estar? Para que ela traga saúde para o indivíduo, né? Então, sempre tem a questão do fora, né? Então, se tem um reforçador positivo fora também para esse comportamento, é muito mais natural que ele se instale. Então, a gente precisa da mudança da cultura, ao mesmo tempo que tem a mudança no interno, e um influenciando no outro, né? Porque nós estamos inseridos nessa cultura. Nós que também, a gente cria essa sociedade, né? Então, a nossa responsabilidade também em relação a isso. Então, esse ensaio mental que eu estou falando, ele vai trazer esse recorrer mais facilmente, como se fosse um repertório ali, né? Pensa até uma metáfora do próprio guarda-roupa. Como se ali a gente tivesse o nosso guarda-roupa mental de comportamentos que a gente vai conseguir recorrer mais facilmente. Então, a gente faz um treino mental mesmo, que nos leva à vivência daquilo que é almejado, ao encontro com essa melhor versão, ao encontro desse nosso eu ideal. E isso é o quê? Ensaiar, visualizar, imaginar detalhes específicos de comportamentos que são positivos para nós. Tá? E aí esses estudos em relação a isso, né, tem um estudo, tem uma série de estudos, mas tem um que eu acho que é bem importante, que ele vai falar muito dessa relação na psicologia do esporte em relação aos atletas. Ou até se a gente for pensar também em trabalhos mais integrativos, por exemplo, o yoga, que tem muito a questão da própria visualização, algumas linhas do yoga que passam muito mais por essa visualização também, não é só você executar aquele exercício sem você estar com a sua mente também voltada para aquilo, né? E aí, então, tem ali um treino, uma repetição do movimento e uma visualização, né? E aí, os estudos com esses atletas mostraram que aqueles atletas que fizeram o treino e fizeram a visualização de ganhar uma partida, né? Mas não só os resultados, imaginar todo o processo onde ele está ali jogando, ele está se colocando de maneira positiva e acertando, esses atletas que fizeram essa visualização em comparação àqueles que não fizeram, tiveram muito mais sucesso, conseguiram chegar naquele resultado almejado, né? Porque é como você está treinando o teu cérebro para emitir aquele comportamento, né? Então, por isso que é um ensaio mental mesmo. E aí a gente trazer isso para a nossa vida, né? De coisas que a gente quer viver, maneiras que a gente quer se comportar, formas de se colocar, né? Então, tem muito a ver com aquilo que eu falei também na aula passada, que é da importância do vestir a roupa, né? E de que ocorra um treino, né? De se visualizar vestindo, de se visualizar tendo um determinado tipo de postura, de isso estar atrelado àquilo que a maneira como você quer sentir, aquilo que você quer transmitir. Então, esse trabalho com o cliente também. E aí, também entender muito claro que em nenhum momento eu estou falando aqui de ter um pensamento mágico ou uma ideia mística de achar que, ao pensar em algo, você vai atrair aquilo que você está pensando, como se fosse um pensamento assim de uma atração por energia, tá? Não é isso, não é isso. É por isso que quando a gente fala que são estudos mesmo de laboratório, né, de pesquisa científica mesmo, a gente não está falando em nenhum momento de algo assim energético, tá? A gente está falando de criar de fato um repertório de memórias positivas, tá?
em torno, porque assim, esse trabalho de visualização, ele não é também só em torno daquilo que você pode vir a vivenciar ou de onde você quer chegar. Ele é um trabalho também de visualização de situações positivas que você já passou, que você já enfrentou. Isso também, que estão ali na tua história, que são do teu eu real também, que fazem parte das tuas vivências, né? Porque o que costuma acontecer? Quem está lá no pensamento negativo sobre si mesmo, numa visão de inferioridade, na insegurança, quais que são as histórias que ficam voltando à memória? As histórias de fracasso, né? As histórias de insucesso. Então, precisa trazer também à tona o que você já fez de positivo, quais que foram tuas conquistas, né? Às vezes tem um olhar de achar que, isso que eu já fiz não é nada, né? Por quê? Porque está se olhando de um jeito negativo, não está olhando para o positivo, tá? E aí também entender que em nenhum momento trabalhar com pensamentos positivos significa deixar de lado ou fingir que não existem os sentimentos negativos, a tristeza, né, as falhas do indivíduo. Em nenhum momento é isso, né? Mas é só trocar o óculos, né? Porque normalmente se fica ali naquela, né, naquela visão negativa de si mesmo, naquele derrotismo, né? Então, é poder olhar também para o positivo e entender que efeitos que isso vai ter para a minha vida, se eu começo a olhar para as coisas que eu já fiz, né? Como que eu vou mudando a imagem de mim mesma, né? Porque se eu estou me lembrando de coisas que eu já conquistei, de aspectos positivos meus, eu também estou reconstruindo uma outra imagem, né? Aquela imagem negativa que se foi construída, ela vai sendo reconstruída também dessa forma, né? Então também é beber nessa fonte desse eu real para fazer essas visualizações, tá? E aí esse ensaio que eu falei, do cliente vestir, né, uma determinada roupa, uma determinada peça, de uma determinada forma, né, para ele também de ser um jeito que ele vai se sentir bem, né, que seja positivo para ele, para um ambiente específico, local específico, onde a maneira que ele vai se comportar, que ele vai se colocar, isso precisa estar claro para ele. Então notem que sempre que a gente está trabalhando com autoimagem, isso precisa estar claro para o cliente. Ele precisa entender que sentido que aquela peça faz para ele, como que ela faz ele se sentir. Não adianta isso estar desconectado. Você se colocar como uma consultora, que você vai e cria lá as coisas que seu cliente tem que vestir, mas ele não sabe qual o sentido que aquilo tem para ele, que efeitos que aquilo vai ter para ele, a gente não está trabalhando com autoimagem e a gente não está trabalhando nessa construção de fato de uma outra imagem de si. E de comportamentos e vivências que possam possibilitar isso, de descristalizar essa imagem anterior, tá? Então, isso é muito importante, né? Para estar, de fato, atrelado à imagem de essência, à imagem interna, para, de fato, poder florescer essa autenticidade desse cliente que está ali, tá? Então, precisa fazer essa construção junto com os clientes, né? E precisa estar muito claro de que está em torno da demanda desse cliente, né? Uma construção dele, né? Por que também? Porque o jeito que uma cliente vai se sentir com uma peça é diferente da maneira que outra cliente vai se sentir. Vai trazer coisas diferentes, né? Isso é muito específico e simbólico de cada um, né? Mas sem tirar a parte do que a gente constrói socialmente, né? Nunca isso vai deixar de existir. Mas existe essa especificidade que precisa ser trabalhada, né? De como que cada cliente vai se sentir e vai se ver com um look, tá? Para estar bem encaixado ali. Então, desenvolvam esse repertório, esse ensaio junto com as clientes, os clientes de vocês, tá? E nesse aspecto do encontro com o nosso ideal, que a psicologia positiva ela também se voltou para os estudos em torno do que é a felicidade, tá?
Então, a psicologia positiva, ela também vai olhar para isso. Do que vai trazer felicidade para o indivíduo, o que nos torna felizes, tá? E esse desejo de essa busca pela felicidade é o que vai nos motivar também, por isso que é muito importante, porque falar de autoimagem no fim é falar de tomar decisões também. Na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre fazer escolhas, sobre se movimentar, se transformar. Como que se faz isso, né? Planejando, né? Como que se chega a um ideal, a uma melhor versão? Pensando em metas, pensando no processo, no caminho. Como que você vai fazer isso, né? Lembra que eu falei na aula passada? Quando o cliente se conscientiza da própria imagem de si mesmo, ele se responsabiliza por aquilo. Só que aí é aí que a gente entra também. Quando ele se responsabiliza, ele precisa de um projeto, né? Ele precisa saber que caminho que ele vai percorrer para essa nova construção. Tá? Então, isso que nos move, né, esse desejo de chegar nessa melhor versão, desse eu ideal, no fundo é um desejo de conquistar essa felicidade, né? No fundo é isso, de se sentir bem e feliz. E aí, então, isso mostra que é isso que vai fundamentar a maioria dos nossos comportamentos, né? E quem que vai conseguir também pensar e emitir comportamentos que vão trazer isso? Quem está com uma imagem positiva de si mesmo, né? Porque se a pessoa está ali naquela autoimagem negativa, né? Com uma baixa estima, ela vai estar sempre fazendo o quê? Se auto-sabotando, né? Por quê? Porque daí ela confirma sempre essa imagem, né? Eu até falo bastante assim na clínica, quando eu estou conversando com os meus pacientes, e é uma coisa que eu tenho notado muito assim de uns tempos para cá. Confesso que não é uma percepção que eu tenho há muito tempo, ela é recente, que é se dar conta do quanto a ansiedade, ela não é uma ansiedade do fracasso. As pessoas ficam ansiosas pelo sucesso, elas ficam ansiosas quando está dando certo, quando está indo bem. A Brené Brown, ela também traz isso nos estudos e nas pesquisas dela sobre vulnerabilidade, vergonha, coragem. Ela fala muito isso, que tem muitos momentos que a gente está ali bem feliz, e aí a gente começa a ficar ansiosas, pensando já no próprio perder aquilo. Né? É quase que o nosso cérebro também já indo para esse pensamento negativo, já indo para essa autossabotagem. Né? Então, o nosso medo, ele muitas vezes aparece quando, né? Eu já falei isso também. O medo, ele vem quando tem um desejo, né? É muito comum que o medo, né? Quase sempre quando tem um medo ali é porque tem um desejo, né? E aí, essa insegurança, então, ela não é do fracasso. Porque, na verdade, o erro, o fracasso, a gente já tem, ele já é esperado. A falha, ela já existe. Nós somos humanos, nós somos falhos. O nosso medo é de dar certo. O nosso medo é do sucesso. Tá? Por quê? Porque quando dá certo, eu falo que dá tipo tilt, dá um curto-circuito, porque quando dá certo, não corresponde àquela imagem negativa. Não tem a ver, né? Porque o esperado da imagem negativa de si mesma é o quê? É ficar ali no fracasso, é ficar ali vítima, é ficar ali, né? Não saindo do lugar. Agora, o sucesso, ele traz uma outra imagem. Ah, então quer dizer, né? Quer dizer que eu não era aquilo que eu estava pensando. Eu fui bem, eu dei certo, né? Então, ele nega isso. E aí também tem outra coisa. O sucesso, ele nos leva à necessidade de que a gente tem que continuar se movimentando para continuar dando certo, né? Para continuar confirmando essa imagem positiva. Porque é isso também, não é uma transformação do tipo assim, eu tô aqui cristalizada na minha autoimagem negativa, aí agora eu descristalizo e agora eu tenho uma autoimagem positiva. Não, amor próprio, autoestima, autoimagem positiva é trabalho constante. Então, o sucesso, ele nos mantém em movimento, porque para a gente manter aquilo, a gente tem que continuar no processo de se movimentar. Agora, o fracasso não. Se você está ali com a autoimagem negativa, é só você continuar no mesmo lugar, que você continua ali e a sua vida é aquilo e acabou.
né? Agora, buscar coisas, buscar esse eu ideal, essa melhor versão, é completamente diferente. É ter que ir atrás, é ter que se movimentar, é ter que se responsabilizar, né? E aí, nessa questão da felicidade também, nós temos muita dificuldade de definir claramente o que é, então, essa felicidade. E aí, a psicologia positiva, quando ela se volta para isso, ela vai ver qual que é a definição com maior aceitação. E a definição com maior aceitação é de que a felicidade é um estado de bem-estar subjetivo. Então, olha que interessante. É quase que como se também a gente precisasse encontrar, né, cada um que faz feliz, né? O que vai realmente satisfazer, né? Só que aí, isso não é que a psicologia positiva percebe isso, ela para por aí, né? E hoje eu só vou dar um gostinho, assim, para a gente pegar o que está mais atrelado com autoimagem. Mas ela vai olhar para quê? Quais que são, então, os atributos das pessoas felizes? Que é isso de pegar e olhar, não o que vai gerar infelicidade, mas então vamos estudar essas pessoas felizes, essas pessoas que afirmam, não, eu me sinto feliz. Então, o que elas têm? Né? Que atributos são esses, né? E aí, além dos fatores, né, da questão do estilo de vida, tem 4 atributos pessoais que são fundamentais e que vão se associar aos níveis mais altos de felicidade. E aí, assim, eu trouxe esses porque eles estão muito atrelados com a autoimagem, mas existem uma série de estudos, uma série de coisas da psicologia positiva que daí precisa olhar, que vão falar de muito mais outras coisas, tá? Mas um aspecto muito importante, e aí já dá para vocês adivinharem, uma boa autoestima. Pessoas que se sentem bem com elas mesmas tendem a sentir-se mais felizes do que pessoas com baixa autoestima. Certo? Outra coisa, pessoas que sentem que possuem um senso de controle, né, sobre aquilo que acontece com elas. Isso seria uma chave também para serem mais felizes. Mas vamos pensar aqui. Quando que a gente se sente no controle? Quando a gente está fortalecido, porque na verdade, se a gente for parar para pensar, e a gente estava até falando sobre esse ano, né, no começo aqui da aula, a gente não tem controle das coisas. Olha tudo que aconteceu, né, em 2020. Mas quando existe uma autoimagem positiva, né, a gente se sente mais seguro de enfrentar situações que possam surgir, né, que são diversas. Tá? E isso dá um maior senso de controle de quem sente que está completamente sem nenhuma base ali, né? Sem nenhum fortalecimento, sem nenhuma estrutura para enfrentar as coisas, né? Então, falar de ter um senso de controle nunca é pensar em ter um controle algo externo a nós, né? É o interno. Porque o externo é o que a gente não controla, né? A fenomenologia traz muito isso. Né? O que a gente sabe? O que o humano sabe? A gente até pode fingir que não lembra disso, né? E acho que esse ano trouxe isso claramente. Em algum momento vamos morrer, não sabemos quando, né? Quer dizer, então isso é claro, né? E também até quando a gente pensa nessa questão da felicidade. Essa definição eu acho muito interessante, né? Ser um estado de bem-estar subjetivo. Isso já diz, né? Ninguém fica num estado de bem-estar o tempo todo, né? Ou seja, ser feliz nunca vai ser, né? Tá o tempo todo radiante, né? É poder vivenciar, né? Em dados momentos e num número maior de vezes, momentos que você possa se sentir bem. Né, que você possa estar bem, ter esse bem-estar consigo mesmo. Então, esse senso de controle, ele é interno. E uma outra questão é o otimismo, né? Então, pessoas otimistas em relação ao futuro, elas possuem maior probabilidade de serem felizes, tá? E aí eu trago de novo aqui, né? Notem que eu estou trazendo muito a visão do que a autoimagem vai dizer, né? O trabalho com a autoimagem vai dizer sobre isso, né? O que é ser otimista em relação ao futuro? Na verdade, é ser otimista em relação a si mesmo. Por quê? Porque você acredita que você tem capacidade de construir um futuro promissor.
dentro das possibilidades, das dificuldades, né, do que se apresenta para você, né, eu penso que na nossa sociedade, principalmente quando a gente está falando de Brasil, tem pessoas que têm muito mais oportunidades que outras, né? Mas dentro disso é ter ainda essa confiança, né? De, bom, no que depende de mim, né? Eu sou capaz, né? Então é esse otimismo, estar otimista em relação a si mesmo. Então são pessoas também que vão se arriscar mais. Por quê? Porque elas acreditam em si mesmas. Então isso também traz um senso grande de felicidade, tá? Um outro aspecto, a questão de pessoas que a sociabilidade, então pessoas que conseguem se socializar, elas se sentem muito bem consigo mesmas. E isso tem uma relação muito importante com a autoimagem, né? Por quê? Porque se você tem uma visão positiva de si mesmo, você também se mostra positivo para o outro, né? E aí isso vai se retroalimentando. E outra coisa também, quem está se vendo dessa maneira positiva, não coloca, porque se ver dessa forma é se responsabilizar, né? Então, essa pessoa, ela não fica colocando demandas, expectativas de cuidado e de amor no outro. Ela está muito mais livre apenas para receber o que for bom, né? Que as outras pessoas possam oferecer para ela. Né? E eu não estou dizendo que a gente não pode ou não merece, que não seja importante, né, ser amado, né, ou ser cuidado, mas é a questão da responsabilidade, é quem se responsabiliza pela própria satisfação, né, por se sentir bem e amado. Né? Quem não fica colocando só no outro, você tem que fazer isso por mim, né? Quer dizer, então isso já dá um outro tom, é um outro tipo de relação que se estabelece. Tá? Então, essa socialização, ela vem nesse trabalho de essa socialização saudável, ela vem nesse trabalho de amor consigo mesmo, né? Desse amor próprio, no cultivo das próprias relações também. Também é uma pessoa que vai estar fortalecida para se responsabilizar pelas relações que são importantes para ela, né? Em buscar relações satisfatórias, né? Em não ficar em relações que são negativas, abusivas, né? Então, é um trabalho que vai proporcionar relações mais saudáveis, e isso vai trazer um senso muito maior de felicidade, né? Que é conseguir se associar com outras pessoas, né? Sem ficar jogando nessas pessoas a responsabilidade pela própria existência, pela própria satisfação e conquista pessoal, tá? E um outro aspecto que eu já comecei a falar em algumas aulas é a questão do estilo de vida, né? Esse estilo de vida, como se leva essa vida, é determinante na questão de se sentir feliz, né? Que é aquela maneira como se passa o tempo, né? Como que se leva a vida. E esse levar a vida vai refletir o quê? Muitas vezes essas crenças sobre nós mesmos, né? A forma que a gente vai se ver em relação a isso, né? Do que a gente considera importante para nós. Se nós nos consideramos importantes e valiosos. Então, o quanto também esse estilo de vida, a gente se ocupa de nós mesmos, dos nossos projetos pessoais, né? Então, o quanto que esse indivíduo está se voltando para isso, né? Do quanto esse estilo de vida, ele reflete também a nossa autoimagem, tá? E ele também vai trazer naquele exercício que eu passei para vocês, da visualização ali do eu ideal. Então, ele também traz aonde que a gente leva essa nossa melhor versão. Ao que ela está atrelada, tá? E, muitas vezes, o que acontece? Quando a gente está falando de autoimagem e estilo de vida, a gente negligencia, muitas vezes, alguma parte ou aspecto da nossa vida, alguma área, né? E aí é importante se questionar, será que
né? E aí o nosso cliente poder refletir sobre isso, né? Será que ele está se dedicando mais ao que ele considera bem visto socialmente, né? Que aí é aquela questão da imagem lá, das redes sociais, do Instagram, né? Ou seja, já está indo completamente se distanciando da ideia do bem-estar subjetivo, né? Ou às vezes essa coisa de se voltar muito para o trabalho a ponto de se deixar de lado, deixar de fazer aquilo que gostaria, né? Porque ou aquilo que realmente julgaria positivo para si, importante para si mesmo, em torno desse olhar social, digamos assim. Então é um pouco questionar isso com o cliente, né? Por quê? Porque sempre numa consultoria de imagem, as roupas elas vão estar atreladas a um estilo de vida. Só que se a gente já vai direto para um estilo de vida e pula isso, a gente ainda vai estar o quê? Trabalhando com a autoimagem antiga, com a autoimagem cristalizada, porque ela sempre vai refletir no estilo de vida. Então, em que medida, né, precisa entender o quanto o nosso cliente está satisfeito com o estilo de vida dele atual. Será que esse estilo de vida reflete quem esse cliente é e o que é importante para ele? Esse estilo de vida vai, de fato, trazer saúde, trazer bem-estar, trazer essa melhor versão, trazer felicidade? Será que esse estilo de vida vai proporcionar essas coisas que esse cliente deseja para o futuro dele? Então, é muito importante, antes de desenvolver esses looks, né? Antes de pensar também, né? Ou até mesmo esse trabalho muito alinhado que eu falei, de vestir a roupa, de pensar como vai se sentir, como vai se colocar, quais que são as situações, né? E aí, entendendo como que esse estilo de vida vai trazer essa autoestima. Se está atrelado à essência do nosso cliente, aquilo que ele busca, ou se ele pretende mudar isso, né? Para que ele possa se preparar, para que ele possa fazer esse ensaio, para que ele possa visualizar esse ideal dessa vida que ele quer ter, tá? E assim, esse trabalho com estilo de vida, eu trago nos exercícios que eu falei lá da nossa quinta videoconferência, retomem isso se quiserem relembrar. E também tem o questionário que eu coloco lá na plataforma do estilo de vida. E aí, então, o quanto ele vai trazer essa probabilidade de se sentir feliz. E o que vai incluir no estilo de vida? O trabalho, né? Que daí são as atividades intelectuais, né? Quais que são os compromissos que o cliente tem no dia a dia dele, quais que são os interesses dele, atividades de lazer, descanso, como que ele cuida de si mesmo, que daí é um cuidado com a saúde, que daí entraria o autocuidado, e os relacionamentos, tá? E aí tem algumas questões que são muito importantes de olhar. Quando a gente está falando da questão do trabalho, né? O que acaba acontecendo? Algumas clientes, né, chegam com um trabalho que acabaram escolhendo lá atrás por uma necessidade, às vezes para agradar os pais, às vezes em torno do que a sociedade esperava delas, né? E esse trabalho hoje não é satisfatório, ou não combina mais com a imagem dela. E aí ela procura a consultoria, ou até mesmo num processo de psicoterapia, dentro dessa transição, tá? Então, assim, esse trabalho que não combina com elas enquanto pessoa, ou com o que elas acreditam, né? Se fala tanto hoje do tal do propósito. E aí, isso acontece o quê? Reflete nas roupas. Então, tem aquele sentimento de inautenticidade, né? Aí a cliente vem se queixando que ela não gosta do que ela tem que usar no ambiente de trabalho. E aí, normalmente, o que acaba acontecendo? Numa consultoria tradicional que não trabalha com autoimagem, a consultora vai, mexe nessas roupas,
faz aquela coisa da adequação e aí ainda tenta incluir o estilo da cliente, aí pronto. E aí a questão do trabalho não é olhada. Então, o que acontece também? Muitas vezes as clientes usam o trabalho para se esconder da própria vida, para se esconder de si mesma, né? E aí, isso aparece no próprio guarda-roupa, quando ele também está voltado apenas para essas roupas de trabalho. E aí, a consultoria vem e se instala com esse foco profissional, né? E aí, pensem que se você vai e atua na consultoria, né? Apenas fazendo essa adequação e através das roupas, como se isso fosse trazer esse bem-estar e mais satisfação, você só está mantendo ela na mesma situação. Você não está fazendo aquela atuação que vai de fato trazer bem-estar, trazer felicidade, entende? Então, precisa olhar para esse guarda-roupa e entender também o que ele está dizendo. Olhar para essa demanda e entender o que está vindo ali. Porque muitas possibilidades podem aparecer de acordo com a demanda e de acordo com a questão de imagem. A mesma coisa pode acontecer com as atividades de lazer, os interesses ou situações onde a cliente teria mais bem-estar, mais satisfação, onde ela pode descansar, se divertir. Isso muitas vezes também aparece no guarda-roupa como um luxo dispensável. Então, aquele guarda-roupa também só voltado para o trabalho é de uma cliente que não está olhando para isso. Ela não está dando atenção para isso. E isso significa o quê? Não estar dando atenção para si mesma. Para as próprias necessidades de descanso, de lazer, de prazer. Então, esse guarda-roupa, ele mostra isso, que não tem espaço, né? Então, o estilo de vida, ele está muito atrelado ao guarda-roupa, né? Vai ser sintomático aquilo. Vai aparecer também, né? A gente pode usar essas ferramentas de trabalhar com o estilo de vida, mas quando você vai entrando em contato com aquilo, isso já também vai vindo à tona. Então, diz muitas coisas sobre a cliente ali. O que ela está valorizando e o que ela está negligenciando na vida dela. Que, no fundo, é o quanto ela se cuida e gosta de si mesma e o quanto, no fundo, não. Então, é sobre a relação dela com ela mesma. E aí, algumas pessoas, né, eu percebo muito nos meus atendimentos, que as pessoas se sentem culpadas quando elas começam, principalmente, a se dedicar a essas atividades mais prazerosas, atividades de lazer, a fazer as coisas que elas realmente gostariam. Às vezes poder mudar de carreira, poder fazer outra coisa. Às vezes é a questão de... e aí é aquilo que eu falei, das escolhas, da responsabilização. Às vezes é saber que se é bem-sucedida na área em que está, já tem um futuro promissor garantido, mas não se é feliz ali. Não se tem a ver com a essência, não se tem a ver com essa outra imagem, com esse ideal. E às vezes é muito a questão do abrir mão disso. Né? E aí eu vejo muita cobrança assim em relação a si mesma, principalmente com as mulheres que carregam muito essa coisa, né? A gente carrega muito isso, né? De se cobrar, de correr muito para competir ali com os homens, né? Por conta de todas essas questões de uma sociedade machista, patriarcal. Então, das mulheres, né? Da gente sempre achar que a gente tem que estar sendo produtivo o tempo todo. E aí uma coisa que eu pergunto às vezes nos meus atendimentos, mas produtiva para quem? Né? Você tem que ser produtiva para quem? Porque não se está sendo produtiva para si mesma, né? E aí você vê que a culpa vem quando é o produtiva para o próprio projeto. Né? Então, o que é produtivo para o indivíduo? Né? Porque essa produtividade aí que adoece, né? Ela é o produtivo para as leis que regem a sociedade capitalista, né? Ou para a empresa que você está trabalhando, não é para si mesma. Né?
Então, aí vem essa culpa no descanso, aí às vezes vem outros sintomas, que é aí a culpa por comer demais, ou a culpa por comer determinadas coisas, por ter qualquer tipo de prazer, né? Por se cobrar de que sempre tem que estar trabalhando ou estudando, né? Então, sempre essa cobrança da produtividade. E aí também, ou quando aí não aguenta mais, aí ou adoece ou fica igual um vegetal, né? Que aí é a coisa de ficar só ali, Netflix, Instagram, né? E aí não tem um produtivo para si, né? Que aí é o outro extremo, que é o nada, né? É o esvaziamento, é o esgotamento, né? Então, notem também lá o que a gente viu no quarto módulo, como a questão da relação com o corpo está colocada, né? Porque o não cuidar de si é negligenciar o próprio corpo, negligenciar a si mesma, né? É atuar como se esse corpo não existisse, esquecer que existe um eu corporal, que precisa desse lazer, desse descanso, desse prazer, né? Que precisa viver, que precisa comer, dormir, né? Fazer coisas, né? Então, essa autoimagem negativa, ela muitas vezes gera esse autodesprezo, as próprias necessidades até mais básicas, né? Fisiológicas, né? E aí a gente pode pensar que não precisa nem ser um caso de transtorno alimentar, mas o próprio processo de engordar muito, né, vem de uma desconexão com o próprio corpo. Ou muitas vezes o não comer, né? Que é o que, no fundo? É não estar atento aos sinais de fome e saciedade do próprio corpo. Como a gente se desconectou disso? Tanto que a gente vê os trabalhos hoje de nutrição, né, realmente trabalhos sérios, né, que não é disfarçado de cultura da dieta, é o quê? É o básico. Vamos voltar e prestar atenção quando você está com fome e quando você está satisfeita. Do que você gosta de fato de comer. Não o que você come porque você está ali só no comer emocional, né? Porque você está ali só nas emoções, né? Você está comendo as emoções que não estão sendo olhadas, não estão sendo escutadas. Então, por isso que eu falo tanto da importância do trabalho de escuta ao corpo, né? E o quanto aquilo que eu já falei também, né? Muitas vezes o se cuidar vem como se fosse cuidar da estética, né? Como se o autocuidado fosse fazer máscara facial, né? Ou se cuidar para ficar bonita, né? Que daí é de novo, não olhar dentro. Qual que é as necessidades de fato desse indivíduo? Né? Então, esse cuidar de si mesmo, ele vai dizer muito isso. O quanto essa cliente se sente responsável por si mesma. Que práticas que ela tem de fato de autocuidado. O quanto ela de fato se cuida. Porque isso também é esse divisor de não achar que se cuidar é se a cliente é vaidosa. Se cuidar é se ela aparece para você impecável. Né? Como se cuidar fosse igual eu tô aparecendo aqui, tô maquiada, tô de batom, né? Isso não diz o quanto eu estou ou não me cuidando de fato, tá? Então, se cuidar, esse autocuidado vai trazer esse reflexo de uma autoimagem positiva, uma boa autoestima. E aí, aquele comportamento que a gente está falando, você está se comportando assim, você vai retroalimentando a tua imagem, né? Então, a gente consegue olhar para isso e ter dados muito importantes de como que isso está. Porque o indivíduo com uma baixa autoestima, ele mesmo sabota o se sentir bem, o se sentir saudável. Ele mesmo não se sente motivado em cuidar de si, da própria saúde. Tá?
E a questão que eu falei também dos relacionamentos, né? Como os relacionamentos são a consequência do se sentir bem na própria pele. Então, esses bons relacionamentos, eles também proporcionam muitos benefícios emocionais, eles também vão influenciar na autoestima, eles também vão satisfazer as nossas necessidades de contato, né, de fazer parte de um grupo. Eles também vão trazer esses sentimentos de segurança, de valor pessoal, né? E aí, quem consegue fazer esse tipo de interação? Quem está bem consigo mesmo. Porque se a pessoa está ali se sentindo mal com ela mesma, o tempo todo pensando na imagem dela, pensando que o corpo dela não está adequado, se checando o próprio corpo, ela não consegue ver o outro e se relacionar com o outro. Ela não consegue estar aberta para estar ali de fato naquele momento. Então, também um outro aspecto que vai se relacionar a isso é a questão das expectativas também. Quando a gente está falando de tudo isso, desse eu ideal, do estilo de vida, dessa melhor versão. Né? Por quê? Pessoas insatisfeitas com a vida, né? Nessa autoimagem negativa, né? Nesses pensamentos negativos, né? Que estão insatisfeitas, são pessoas que estão insatisfeitas com elas mesmas. Né? E aí, entender essas questões, né, entender esse trabalho com a autoimagem, é entender que quem constrói a própria vida somos nós mesmos. Né? Então, essas pessoas normalmente também vão estar ali em expectativas irreais, né? Que aí é quando aquilo que eu falei, quando o eu ideal toma a cena de um jeito que não é nada favorável para o indivíduo. Né? Que daí é a fantasia, é o perfeccionismo, é o ideal inatingível, né? De como que deveriam ser as coisas, né? E aí essas pessoas fazem o quê? Comparam a própria vida com a vida de outras pessoas. A gente tende a fazer esse tipo de comparação. Só que elas fazem esse tipo de comparação para continuarem o quê? Insatisfeitas. E continuarem com a impressão de que a vida delas não é boa o bastante. Né? Então, é uma tendência que vai acontecer ali, que é o quê? Se comparar com imagens idealizadas, com comportamentos que vão as deixar infelizes, expectativas irrealistas, de sempre estar achando que falta alguma coisa, que a vida que se leva, ou quem se é, nunca se é bom o bastante, né? E aí, por isso que a gente começa a ver também. E até eu acho muito interessante, porque eu até estava falando para vocês na aula passada o quanto tem algumas psicólogas que vão atuar muito mais numa linha comportamental e trazem muito essa questão de que o ambiente precisa ser mudado, né? Então é como se você precisasse dizer para o teu cliente que ele precisa sair desse universo. E eu não acredito nesse tipo de trabalho, porque eu acho que é aquela questão que eu falei do cliente ser livre, né? De ser um processo muito mais de conscientização, onde ele vai ver o que ele vai fazer com isso. Só que eu acho muito interessante que, sem dizer isto, né? Eu vejo as minhas clientes saindo das redes, né? Ou falando assim, ai, cansei, vou dar um tempo, ou fiz uma limpa, deixei de seguir uma série de coisas, vou parar de olhar isso, porque eu tô vendo que isso tá me gerando, né? Tá me fazendo mal. Então, notem como esse processo de conscientização, ele já vai trazendo esse movimento. Naturalmente, o indivíduo começa a buscar, né, as coisas que vão trazer esse bem-estar, essa felicidade. Né? E aí elas vão entendendo, né, essas comparações que eles estão fazendo, sempre para se diminuir, sempre para se ver de uma forma negativa. E aí eu trabalho bastante com as minhas clientes, um exercício que eu aprendi com a psicologia positiva, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, só que eu mudei ele um pouquinho. Então, esse exercício, ele é a lista de gratidão. Que é o quê, né? Por que essa lista de gratidão? É um modo de nos mantermos atentos àquilo que é bom para nós, né?
Então, é reservar 5 minutos de manhã ou à noite, ou tem aquele potinho, né, de gratidão, e aí pensar naquilo que você é grato, né? E aí poder apreciar a partir disso, né, a partir desse comportamento, aspectos positivos, né, da sua vida. E isso é muito forte na psicologia positiva, que é a compreensão de que nós conseguimos chegar ao nosso ideal a partir do momento que a gente reconhece onde a gente já chegou. Então, isso é um outro aspecto muito interessante, muito importante do que a psicologia positiva percebeu. Que a gente precisa, no nosso hoje, com o que nós temos hoje, nos sentirmos felizes, né? Termos esse estado de bem-estar subjetivo, para então chegar lá, para então chegar na nossa melhor versão. É isso que vai nos dar esse resultado. Né? Então, é muito mais não pensar no final, né? Mas no próprio processo e no próprio hoje, se voltar para o momento presente, né? Tem muito do trabalho da atenção plena também, de estar no aqui e agora. Né? Olhar para o próprio corpo também é isso, né? Essa escuta ao corpo, esse trabalho que eu falei do autocuidado, é poder estar no aqui e agora também. E aí, o que eu modifiquei um pouquinho do exercício de gratidão, e aí é o exercício que eu quero que vocês me enviem da aula de hoje, é que eu peço para as minhas clientes escreverem uma lista de qualidades e aspectos positivos que elas possuem. E aí é para elas pensarem quais que são os potenciais, né, ou atitudes, né, que elas já desenvolveram, né, comportamentos que elas já possuem que trazem alegrias para elas. E aí eu quero que vocês façam essa lista e tomem bastante cuidado, que muitas vezes, né, quando eu falo dessa lista de gratidão, vocês vão normalmente para uma questão, às vezes, até do material, das conquistas materiais, né? Até por causa da sociedade que a gente vive, essa questão da produtividade, das conquistas, né? O capitalismo. E não é isso, não é para pensar no que está fora, né? Mesmo assim, eu sou grata pela minha família. Não é essa lista. É pensar os aspectos positivos que você vê em si mesma, pelo qual você é grata, coisas que você vê em si mesma que te trazem satisfação pessoal. Né? E aí também, coisas que você já pode ter realizado, né? Comportamentos que você já emitiu, né? E aí, criando esse repertório que eu falei para as visualizações, qualidades que você possui, coisas que você gosta em você. E essa é uma lista para guardar ali, né, um lugar importante, especial, e revisitar ela, atualizar ela, que é fazer esse exercício do pensamento positivo da visualização, é se voltar para isso de tempos em tempos. Né? Quando você está vendo, que é aquilo que eu falei, do exercitar, do ensaiar, né? Estou aqui me colocando para baixo, né? Eu estou voltando para uma coisa que não é legal para mim. Retomar essa lista, acrescentar também, né, conforme as conquistas que vão sendo feitas, né? Então, e muitas vezes com as minhas clientes, eu mesma também vou reforçando ali com elas. Olha, você percebeu que você já teve um outro comportamento? Às vezes é só quando elas se dão conta, né? Nossa, aconteceu isso e eu agi de uma determinada forma, né? Nessas situações onde elas se diminuem, se colocam para baixo. E aí elas vão se dando conta desses comportamentos, né? E aí eu falo assim, olha que interessante, antes você tinha esse comportamento e você nem via. Agora você está vendo isso. Isso já é um grande passo, significa que você já deu o passo da mudança. Né? Agora você pode fazer alguma coisa com isso que você está percebendo, né? Então, poder reforçar esses aspectos positivos e entender aquilo que eu já falei nas outras aulas, lá nas primeiras aulas, eu acho que eu estou sempre falando sobre isso, que é entender que sempre tem algo de positivo. Esse é o problema, é isso que está errado de quem está com uma autoimagem negativa de si. Essa pessoa não está vendo, ela criou uma coisa que não é real. Tem algo de positivo ali.
e poder trabalhar com psicologia positiva, né, na construção de uma autoimagem positiva, é olhar para isso, né? E aí, esse é um exemplo, né, de um exercício que eu gosto muito, trabalho muito com ele, que é fazer, no fundo, a ideia é essa, é fazer a tua cliente pensar. O que ela já tem de bom? O que ela já é de bom, né? Porque se fica lá nesse ideal, melhor versão, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, né? Hoje eu estava falando com uma cliente, que aí eu falei assim para ela, parece que você está sempre no modo devo ser, deveria ser. Como seria só ser? Né? É isso que se eu pudesse resumir assim, em essência, psicologia positiva seria isso, pensar como que seria só ser, estar bem, estar num bem-estar, estar satisfeito, estar se sentir bem na própria pele, que é uma expressão que eu também gosto muito. Então, é isso, é se voltar para esse aqui agora. E o que você já é grato e já vê de positivo em si mesma hoje, ok? Bom, por hoje é isso. E aí eu quero que vocês me entreguem, me enviem esse exercício. Esse é o exercício desse módulo. Essa aula é um pouco mais curta, mas eu gosto muito dela. Eu acho que é uma aula mais leve, né? Eu acho que a psicologia positiva traz isso, uma leveza também. E é isso. E aí queria ouvir de vocês como foi, pensar alguma coisa, querem colocar algo, alguma questão, alguma inquietação. Elisa, eu comprei esse livro que você indicou da psicologia positiva. Eu tinha Aquele feito outro avaliação, né? a avaliação em psicologia positiva. Eu tinha comprado um outro que é psicoterapia positiva. E aí tinha gostado bastante. Eu não terminei, mas assim, eu tô lendo todo o comecinho, porque eu nunca fiz curso de psicologia positiva. Mas em alguns cursos que eu fiz, utilizaram alguma atividade voltada para psicologia positiva. E aí eu consegui Os dois aplicar. caixas 24 horas que tem Capão, um é dentro do Nacional e o outro é dentro de uma acho que galeria. entrou Tem alguém alguém aqui o com. Às microfone. 9. Com áudio. Kelly, acho que é a Kelly. Vou desativar teu som. Os dois caixas. Pronto. Mas é isso que eu queria comentar. Eu comprei alguns livros da lista, né, que tem disponível lá no curso. E esse livro foi um deles. Eu já tinha comprado um outro, mas eu também já tinha feito um outro curso que também utilizaram, né, material desse livro, e eu gostei muito. Falei, acho que vou comprar ele também. Aí comprei, mas ele ainda não li, chegou agora esses dias. E você viu, depois você vai ver, eu não sei se eu falei nessa turma, eu costumo falar disso nas turmas. Esse livro que também tem a escala de autoestima. Acho que você comentou no dia que você usou, né? E eu usei por muito tempo essa escala, então lá também fala muito da construção dela, como que ela foi desenvolvida, a aplicação, e aí tem a escala lá mesmo. Ah, que bom. Porque chegou, eu comprei vários livros, ainda não consegui. Mas eu gostei muito da psicologia positiva. O que eu tenho visto no começo, assim, porque quando eu me formei em psicologia, não tinha. Eu imagino que hoje já deva ter, até eu tenho essa curiosidade, mas eu nunca olhei. Eu acho que nas grades, né, hoje deve ter isso como uma disciplina. Na graduação que eu fiz não tinha. Sim. Não tinha, não sei se em outras universidades tem, né? Também não sei. Mas já tem pós-graduação, né? Em psicologia positiva, né? Sim, sim. E aí, assim, quando eu tive o primeiro contato, na verdade, foi quando eu fiz a minha formação de
é o Wellness and Health Coach, né? Que daí é o coach de saúde e bem-estar. Que daí tinha muitas coisas da psicologia e muitas coisas da psicologia positiva. Aí foi lá que eu conheci, né? Porque daí é o coaching pegando ali essa ferramenta. E aí no começo eu pensava muito numa questão da psicologia positiva como uma abordagem, né? Como a gente vê na psicologia, as diversas abordagens. E aí eu vejo que tem alguns psicólogos que atuam assim, como uma abordagem mesmo, né? Atuar com a psicologia positiva. Só que aí quando a gente vai vendo os estudos de psicologia da moda, ou os próprios estudos mesmo de psicologia positiva, aí a gente vai vendo que ele tem muito esse trabalho preventivo, que acho que assim é interessante para todas as áreas, né? Mesmo que não seja a tua abordagem, ele traz um olhar que é importante, né? Então, eu acho que isso que é o interessante, né? Eu fiz essas correlações do que eu fui estudando e encontrando com autoimagem, né? Mas com certeza dá para pensar muitas coisas, né? Verdade. Até pensar nessa questão não só do próprio atendimento, mas de uma psicologia social também, né? Do que pode ser positivo enquanto sociedade, né? Então, uma série de coisas nesse sentido. Então, eu gosto muito. Eu tô gostando, tô engatinhando ainda, né? Mas eu tenho achado bem interessante. Já usei em atendimento algumas vezes e funcionou. E aí eu gostei por isso, né? Agora... E aí você está lendo esse outro livro, então, que você falou, esse O primeiro. outro é psicologia, não, é psicoterapia positiva. Ele também é do Seligman, fala? Sim. Também é dele com outra pessoa. E ele vem como se fosse, parece até assim um curso em forma de livro, porque ele vem dando aquela, ele explica um pouco do que é, né, a psicologia positiva, e depois ele vai inserindo em 8, como se fossem 8 atendimentos. Então já tem como se fosse já um projeto ali de atendimento. Legal. E aí vem algumas atividades. Eu ainda estou chegando nessa parte que tem a prática, né? Então eu achei interessante. E aí é uma pessoa que ele atende, aí ele mostra como que são cada atendimento com essa mesma pessoa, ou são 8 atendimentos diversos? Pelo que eu entendi, eu não li ainda essa parte, porque eu comecei fazendo como se fosse um curso que eu me organizei assim. E agora que eu vou chegar nessa parte, mas ele vem contando, ele explica toda essa parte que você falou, das comprovações científicas, como que funcionou, como foi feito tudo ali. Então ele faz todas essas colocações no livro, né, desde do surgimento mesmo da ideia ali inicial. E é isso. E as atividades, tem as atividades parecidas com a atividade que você citou quando eu folheei, né? Mas eu ainda não li essa parte. Mas é bem interessante também. Legal. Depois, se você puder, colocar no grupo esse livro. Coloco, sim. Coloco. Mas eu comprei lá nas referências, eu escolhi um de cada tema que você separou por tema, né? Eu escolhi um de cada, assim, pra... Também eu coloquei separadinho por conta disso, porque daí às vezes não vai usar agora, mas estou precisando estudar mais isso. Aí vai lá e olha, né? Aí pode uma escolher. Ótima ideia. E tem um lá que é aquele Basta Pensar Diferente, que é de lá que eu tirei o questionário do estilo de vida que eu falei. E que daí tem também um capítulo só sobre felicidade. Vocês vão ver que tem um estudo lá também. Então, vocês vão ver que muitas coisas do que eu falei estão nesse capítulo também.
Esse Basta Pensar Diferente, ele não é de psicologia positiva, mas ele traz muito trabalho com crenças. É um livro, não é muito da minha abordagem, mas é muito mais da comportamental, né? Mas e também tem isso, né? A comportamental também tem muito mais esse caráter científico, então está mais próximo da psicologia positiva também. Então, e aí esse Basta Pensar Diferente, ele traz muito essa coisa dos pensamentos. Então é legal também, se quiser olhar assim para desenvolver isso, estudar isso, é um livro bem bacana. Tem uns exercícios também, que daí dá para fazer com os clientes. Tem bastante eu comprei coisa. esse aqui também. Esses eu adoro. Porque ótimos, né? tem coisa, achei ele ótimo também. Bem muito legal. curtinho e objetivo, né? Com algumas atividades ali também bacana. Sim, Isso. E dá para ir, às vezes você não vai usar exatamente aquele, mas você olha, você desenvolve outra coisa. Você pensa, faz um exercício assim, né? Verdade. Muito legal. Bom. Que bom, gostei da sua dica. Se você puder, então, colocar no grupo esse livro, tirar fotinho ou alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu coloco. Eu tenho até uma foto aqui que uma amiga pediu. Aí eu até coloquei dos dois que eu comprei, o outro novo. Eu lembro dessa capa. Eu já namorei um pouquinho, já dei uma flertada com esse livro, mas nunca comprei. Agora que me fala desse passo a passo, assim, né? Desses atendimentos, eu sempre gosto quando tem muito a parte do atendimento, eu acho tão legal. Então, me interessei. Não, a gente fica só na teoria e não consegue pensar ali na prática mesmo, né? Legal. Então é isso por hoje? Semana que vem é a última, né? Isso, semana que vem é a última. Eu não sei se você comentou no início, mas essas atividades, elas estão relacionadas com a aprovação do curso, Sim. é isso? Sim. Tá. Porque como a gente, né, como é um curso que fica gravado, tem 1 ano de acesso, né, precisa, né, não tem como mensurar, a gente não coloca videoconferência, porque às vezes não consegue fazer naquele horário, como presença. Então, fazer os exercícios e me entregar garante o certificado, significa que você fez o que era esperado. Entendi. Então, é assim que recebe o certificado. Quando eu recebo os exercícios, às vezes eu recebo depois, eu nem ainda comentei, porque eu costumo comentar os exercícios, né? Alguns eu só mando, recebido, tipo lista de gratidão, que às vezes não tem muito o que comentar. Mas aí, quando eu visualizo que já tem os 8, eu já aviso a escola para já liberar o certificado. Entendi. Então, eu vou tendo esse controle, assim, de ir analisando. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Então tá bom. Então, boa noite, né? Até semana que vem. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Boa semana. Beijo. Você Tchau. também. Tchau, tchau.